Na final do Mundial, o Palmeiras acabou perdendo para o Chelsea, que se sagrou campeão do Mundial de Clubes. Abel Ferreira montou uma estratégia defensiva muito efetiva, o Chelsea não conseguiu criar quase nada, mas faltou para o Palmeiras chegar um pouquinho mais de vezes ao ataque. Hoje a gente vai fazer uma análise tática de como foi a final do Mundial entre Palmeiras e Chelsea. Então vamos logo para o campinho para poder entender como o Thomas Tuchel escalou o Chelsea. Primeira coisa que a gente tem que falar é que o Hudson-Odoi pegou a vaga do Marcos Alonso na ala esquerda. O Kanté voltou a ser titular, com isso o Jorginho saiu, então Kanté e Kovacic fizeram um meio ali com muito mais intensidade física e um pouquinho menos de controle, porque o Jorginho ficou de fora, e o Mason Mount ganhou uma vaga na meia direita. Já o Palmeiras da Abel Ferreira veio com os mesmos 11 iniciais, mas com uma formação um pouquinho diferente que a gente ainda não tinha visto o Abel fazer nesse Palmeiras. A primeira coisa é que o Scarpa foi de fato um ala pela esquerda, fazendo ali aquela dobradinha junto do Piquerez, formando a linha de defesa junto com o Gustavo Gomes, o Luan e também o Marcos Rocha. Mas além disso, o Rony tinha a responsabilidade de marcar o Hudson-Odoi, e por isso o Palmeiras ficava praticamente com uma linha de 6 na defesa. À frente deles tinha o Danilo e o Zé Rafael, e o Dudu e o Rafael Veiga um pouquinho mais avançados, por fora, um na esquerda e o outro na direita. Bom, e a verdade é que o Abel optou por uma marcação por encaixes, ou seja, com referências individuais ao longo do campo todo. Então o que a gente viu foi mais ou menos isso aqui que a gente está vendo no campinho, com o Rony sendo ali o responsável por acompanhar o Hudson-Odoi, que subia bastante pelo corredor esquerdo. Além disso, o Scarpa era o responsável pela Azpilicueta, o Piquerez pelo Mason Mount, o Luan pelo Lukaku, o Marcos Rocha pelo Havertz, e com isso ficava o Gustavo Gomes como o jogador da linha de defesa que ficava na sobra. O Zé Rafael e o Danilo tinham a responsabilidade de marcar o Kanté e o Kovacic, e o Dudu marcava o Christensen, o Veiga marcava o Rudiger, para impedir que nessa saída de 3 os dois zagueiros por fora tivessem liberdade para conduzir a bola até o ataque, tendo em vista que o Rudiger, por exemplo, vai muito bem nesse aspecto. Essa imagem é um exemplo na prática de como isso funcionou, com a linha de 6 ali muito bem desenhada, as marcações por encaixes individuais do Palmeiras ao longo do campo inteiro. E aqui nesse lance a gente vai ver como essa marcação de fato foi bem individualizada. No primeiro momento o Piquerez está mais por dentro, o Scarpa está mais por fora, porque o Piquerez tinha que marcar o Mason Mount e o Scarpa tinha que marcar o Azpilicueta. Na sequência, o Chelsea roda essa bola lá para cima, depois a bola volta para esse mesmo corredor, e o Azpilicueta e o Mason Mount, eles trocaram. Então o Azpilicueta está caindo mais por dentro e o Mason Mount mais por fora. Com isso, o Piquerez e o Scarpa também inverteram. Então a gente acaba vendo o Scarpa mais próximo dos zagueiros e o Piquerez um pouco mais aberto ali, marcando individualmente o Mason Mount. Isso aconteceu o jogo inteiro, com o Palmeiras fazendo essas perseguições mais longas o tempo todo. Mas bom, com todos esses encaixes individuais e com o Gustavo Gomes ficando como um cara da sobra, alguém do Chelsea ficava livre. E a escolha do Abel Ferreira foi por deixar o Thiago Silva com tempo e espaço quando recebia a bola. E nos primeiros minutos o Thiago Silva estava um pouco reticente em conduzir a bola, em carregar a bola até o ataque. Então muitas vezes ele acelerava um passe sem nem conduzir, sem nem tentar atrair um adversário. Só que com o passar do tempo o Thiago foi se soltando, foi ganhando cada vez mais confiança e ele foi conduzindo, forçando cada vez mais com que alguém tivesse que saltar nele para liberar alguém às costas. E essa estratégia do Abel ela funcionou bastante, porque o Palmeiras se defendeu muito bem ao longo desse jogo, mas foi uma estratégia bem perigosa, porque o Thiago Silva é um zagueiro que constrói muitíssimo bem, tem um passe longo muito bom, tem esse passe de ruptura, esse passe mais reto também muito bom. Então foi uma estratégia bem ousada do Abel Ferreira em deixar o Thiago Silva com tempo e espaço para poder construir o jogo para o Chelsea. Bom, e com o Thiago cada vez mais confortável no jogo, ele começou a conduzir mais, e isso fez com que alguns jogadores do Palmeiras tivessem que saltar pressão nele. E quem começou a fazer isso foi o Dudu. E aconteceu o que a gente vai mostrar nesse lance aqui agora. O Thiago Silva conduzia porque ele tinha espaço para isso. Com isso, o Dudu saltava para pressionar ele e, consequentemente, o Christensen ficava sem marcação. Então, o Chelsea fazia essa dinâmica do terceiro homem, com o Thiago dando no Kanté e o Kanté acionando o Christensen para receber o jogo de frente.
No momento em que a bola entrava no Christensen, o Zé Rafael, que era responsável por marcar o Kanté, tinha que saltar no Christensen, que estava com muita liberdade. Então o Kanté ficava livre às costas do Zé Rafael, que teve que largar o seu marcador, e com isso o Chelsea conseguia acionar o Kanté entre as linhas de marcação nas costas do Zé Rafael. E esse tipo de jogada aconteceu algumas outras vezes, principalmente na segunda metade do primeiro tempo. Ora era o Kovacic que ficava livre, ora era o Kanté que conseguia ficar livre por conta dessas conduções do Thiago e forçando alguém subir para marcar ele, consequentemente liberando um outro companheiro. Mas mesmo assim, mesmo conseguindo encontrar os seus volantes no entrelinhas e conseguindo avançar um pouco mais no campo, o Chelsea tinha muita dificuldade de penetrar na linha de 6 de defesa do Palmeiras. Então, mesmo que o Kanté conseguisse ser acionado no entrelinhas, a linha de defesa conseguia pressionar, conseguia bloquear os chutes. Tanto que a gente, se for pegar das 20 finalizações do Chelsea na partida, metade delas foram de fora da área e só 3 delas foram na direção do gol, mostrando que dificilmente os jogadores do Chelsea tiveram uma finalização mais limpa. Eles estavam sempre pressionados, com alguém chegando, alguém tentando bloquear. E bom, por mais que a estratégia defensiva do Abel Ferreira tenha funcionado muito bem e atrapalhado demais o Chelsea, ofensivamente o Palmeiras não conseguiu se desenvolver, porque a ideia era tentar contra-atacar, mas o Chelsea fazia uma pressão pós-perda, botando muita pressão no portador da bola, muito eficiente, de forma muito forte, impedindo que o Palmeiras conseguisse encaixar os passes para acionar os seus contra-ataques. Então o Palmeiras até conseguiu dar uma escapulida ou outra no contra-ataque, mas foram raras as vezes que isso aconteceu. Inclusive, o Palmeiras foi forçado a fazer 73 lançamentos longos ao longo dos 120 minutos de partida, 90 minutos do tempo regulamentar, mais a meia hora da prorrogação. Considerando que o Palmeiras teve só 29% de posse de bola, esses lançamentos longos deram uma média de um chutão a cada 29 segundos que o Palmeiras tinha a bola no pé. Então, de fato, foi um número bem alto e isso teve muita ajuda dessa pressão pós-perda bem intensa que o Chelsea fazia a partir do momento em que perdia a posse da bola. Bom, e num jogo tão amarrado de tantos pequenos detalhes táticos, é claro que o gol viria de um pequeno erro. E se a gente for analisar o gol do Chelsea, o primeiro gol do Chelsea desde o início, a gente vai ver que de fato teve ali alguma questão, algum detalhezinho que fez o Chelsea conseguir construir a jogada do gol. A jogada do gol se inicia com o Rudiger dando um passe aqui para o Kovacic, e repare nessa movimentação do Havertz. Como o Palmeiras estava fazendo essas perseguições bem longas, o Havertz ele baixa e traz com ele o Marcos Rocha. Com isso, abre um buraco nas costas do Marcos Rocha. E quando o Kovacic consegue driblar o seu marcador, o Rony, que fazia a marcação do Hudson-Odoi, ele meio que tem que tentar evitar que o Kovacic consiga conduzir em direção ao gol, porque ele precisa proteger ali aquela região mais central. E isso afasta o Rony do Hudson-Odoi. Com isso, o Hudson-Odoi ataca as costas do Rony, o Kovacic encontra um bom passe em profundidade para o Hudson-Odoi, e na hora que o Hudson-Odoi está para fazer o cruzamento, o Rony está muito distante. Além disso, o Rony ainda deu uma desacelerada, ele podia ter chegado mais firme, chegado mais forte nesse cruzamento, mas a verdade é que o cruzamento saiu com muita liberdade, não estava coberto esse cruzamento, e a bola caiu na cabeça do Lukaku, que dificilmente perde esse tipo de gol. Lukaku, que inclusive não fez uma boa partida, não vive um bom momento no Chelsea, mas foi dominado ali em vários momentos pelo Luan, que conseguia fazer várias antecipações por cima dele, conseguiu vencer muitos duelos em cima do Lukaku. Inclusive, o Palmeiras conseguiu, de maneira geral, a linha de defesa do Palmeiras conseguiu ganhar muito mais duelos do que o ataque do Chelsea. Se a gente for olhar para os números dos duelos defensivos ganhos da defesa do Palmeiras e comparar com os duelos ofensivos ganhos do ataque do Chelsea, a gente vai ver que os números são absolutamente discrepantes. Os jogadores do Palmeiras que fizeram a linha de 6 defensiva têm um percentual de duelos vencidos muito maior do que os atacantes e os meias e os alas do Chelsea. E é claro que nesse jogo ainda amarrado, o gol do Palmeiras também saiu por um pênalti bobo, por um acaso do destino. O Thiago Silva sobe para disputar a bola, acaba colocando a mão na bola, pênalti para o Palmeiras, que o Rafael Veiga converte. E logo no momento depois do gol, o Palmeiras cresce muito. O Chelsea sentiu o gol, o Palmeiras consegue começar a pressionar alto o Chelsea, forçar chutões, conseguir roubadas de bola no ataque.
mas não conseguia ainda criar grandes oportunidades de gol. Atrapalhou muito, forçou muito, subiu muito a marcação, mas não conseguiu transformar isso em chances de gol claras. Depois de alguns minutos, o Chelsea consegue reequilibrar a partida, volta a ter ali uma chance ou outra e o jogo acaba indo para a prorrogação. E na prorrogação, o Thomas Tuchel ele muda a formação tática do Chelsea. Ele passa a jogar com uma linha de 4 na defesa, porque ele tira o Christensen e coloca o Malang Sarr, sendo o Malang Sarr entrando como um lateral esquerdo. Então fica o Rudiger e o Thiago Silva como dupla de zaga, e o Malang Sarr na esquerda e o Azpilicueta como um lateral direito. E como o Chelsea mudou, o Palmeiras do Abel Ferreira se adaptou. Como não tinham mais 3 zagueiros, não precisava mais de 2 caras batendo com os 2 zagueiros de fora do Chelsea. Então o Abel Ferreira ele passa a jogar num 6-3-1, deixando só um atacante lá na frente, fazendo uma linha de 3 na frente da linha de 6 de defesa do Palmeiras. E ainda nesse jogo, amarrado e com pouquíssimas chances, de novo, o gol derradeiro que deu o título ao Chelsea surge de uma jogada boba, de um pênalti que, infelizmente, a bola, num chute do Azpilicueta, bateu de fato na mão do Luan, que vai ficar marcado muito por esses momentos decisivos, né, de ter batido na mão dele no pênalti e também depois da expulsão, logo no finalzinho ali da prorrogação. Mas você pode ver o jogo do Luan de dois prismas. Se você vê os 120 minutos do Luan, de maneira geral, ele foi muito bem. Ele conseguiu controlar um dos principais centroavantes do mundo, que é o Lukaku. Ele foi dominante em relação ao Lukaku. Mas nos momentos decisivos do jogo, onde foi a mão e onde ele tomou o cartão vermelho, ele acabou indo mal. Bom, no fim das contas, um detalhe, uma pequena falha no momento defensivo do Palmeiras acabou gerando o primeiro gol do Chelsea, e os outros 2 gols acabaram saindo ali em jogadas meio aleatórias, em pênaltis bobos que acontecem e fazem parte do futebol. O jogo foi de fato equilibrado, o Palmeiras conseguiu jogar ali e anular o sistema ofensivo do Chelsea, o que é sensacional, porque são 2 elencos que não tem nem comparação. O elenco do Chelsea é multimilionário, é muito superior ao elenco do Palmeiras. Então vale ressaltar o bom trabalho de estratégia de jogo do Abel Ferreira, mas acabou que não foi dessa vez que o Palmeiras conseguiu ser campeão do mundo.